porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o que se perdeu? Quando se perdeu? Como se perdeu? Vamos entender isso voltando ao Gênesis. No período que Adão estava no jardim do Éden, nesse tempo que não sabemos quanto foi, se anos ou se milhares de anos, o próprio Deus, ele vinha na viração do dia conversar com Adão. Adão era ensinado pelo próprio Deus. E quando foi que se perdeu e o que se perdeu? Deus deu uma ordem a Adão, uma única ordem. Na árvore da vida não tocarás. A árvore da vida estava no meio do jardim exatamente para trazer a vida a Adão. E quando ele toca na árvore da vida, Adão não conseguiu cumprir a única ordem de Deus, a única exigência de Deus, aquilo que era exclusivo de Deus. Quando ele toca na árvore da vida, a morte física entra no mundo. Foi aí. E quando ele toca, ele perde a comunicação direta com Deus. Ele perde a comunhão com Deus. Ele perde a inocência, a santidade e mais, ele perde o domínio sobre a terra e a tranquilidade que ele tinha sobre toda a criação. Adão estava acima de toda a criação e ele perde isso. De tanto que a palavra de Deus fala aqui no livro de Gênesis, a terra, livro de Gênesis 3:17, Deus dá a sentença: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também gardos e abrolhos. Adão perde o privilégio que ele tinha e a partir de agora, ele não domina mais a terra porque ela só produzia coisas boas. E foi ali que Adão perdeu. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, imagino eu, numa reunião no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi feito o primeiro Adão da terra. E ali eles viram da terra, do pó da terra, o homem não conseguiu ser fiel. Mas enviarei um Adão do céu. E o segundo Adão, ele veio do céu. Vamos ver como a palavra fala desse segundo Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Preste bastante atenção nessa coisa linda que nós vamos ler. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Primeiro vem o natural, para depois vir o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E é aí que Jesus entra, é aí que Cristo entra. Adão foi feito do pó da terra e ele não conseguiu vencer. Então, Deus, o Criador, envia do céu um novo homem celestial.
E esse novo homem, que também é Deus, ele se despiu de toda a sua glória. Ele é enviado do céu para viver como Adão, agora em homem terreno, para viver como Adão e provar que ele sim poderia ser fiel a Deus e cumprir aquilo que ele ordena. E foi aí que nós tivemos o sacrifício do nosso Cristo. Ele veio ao mundo, ele viveu como homem, ele fez todas as coisas que um homem precisa fazer: comer, vestir, dormir, trabalhar. Mas ele atendeu o ministério dele, que foi um ministério para deixar a nós a maneira de voltarmos ao Éden. E aí ele vem e ele se sacrifica. Ele não foi morto pelos homens, ele se entregou. Porque ninguém pode matar um Deus. Ele se entregou por nós. E quando ele se entrega por nós, ele abre um novo e vivo caminho para que nós possamos retornar ao Éden, retornar à comunhão, à santidade, ao domínio de toda a criação. E nós vamos ler aqui em Romanos como isso agora é possível. Como é possível? Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque nós temos a certeza que em Cristo voltamos ao Éden. Voltamos para a glória, para o céu, para a comunhão com Deus, para ouvir a voz do próprio Deus. Ouçam bem. Se pela ofensa de um, antes de eu ler, abrindo aspas para nós lembrarmos, por Adão veio a morte física. E por causa disso, hoje, a nossa morte física acontece. Agora vocês vão entender o texto melhor. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tem mais, é lindo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Olha só, gente. O primeiro homem pecou. Mas o segundo que veio celestial, esse nos deu vida. Esse não pecou e nos deu vida. E é por isso que a palavra diz: esse segundo homem, esse segundo Adão, que é o Cristo que veio do céu, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para buscar de novo a comunhão com Deus, do homem para com Deus. Ele veio para salvar o homem da morte, porque estávamos perdidos. Mas em Cristo, através do sacrifício da cruz,
através da sua entrega, Ele abre para nós um novo caminho. Ele abre para nós uma nova oportunidade. E assim como um só homem obedeceu, nós, através dele, somos justificados e passamos novamente a ter o direito de ouvirmos a voz do próprio Deus e de estarmos sobre toda a criação. E essa é a nossa mensagem, trazendo à memória o que Cristo fez por nós. O que Ele fez por nós. Ele se entregou por mim e por você. Que a nossa memória nunca esqueça disso. E que possamos trazer diariamente à nossa memória o que Cristo fez. Que Deus seja louvado.